Hoje a gente vai falar de alimentação, mas não só de alimentação. A gente vai falar de estilo de vida, de escolhas, de sustentabilidade, da natureza, como é que a gente pode olhar a nossa nutrição de uma forma mais ampla. E para me ajudar nessa conversa, eu convidei aqui a Thaisa Navolar, que é nutricionista. Posso dizer que você é especialista em vegetarianismo? Sim, aham. Me fala um pouquinho da sua formação, tá? Tá, bom. Milena, agradeço o convite, é muito legal estar aqui no seu podcast. Bom, eu escolhi fazer nutrição, né? A gente tem que escolher o que a gente vai fazer na faculdade muito jovens. E na minha casa a gente sempre teve uma alimentação muito natural, integral, mesmo naquela época, né? Isso já faz um bom tempo. Então a minha casa era aquela casa da mãe natureba. Em casa era sempre arroz integral, pão integral, muitos cereais. E a minha mãe já era vegetariana. Então eu acabei começando a gostar muito dessa relação com a alimentação. A gente é muito em feiras orgânicas, né? Eu sou de Curitiba, lá já tem há muito tempo, assim, uma estrutura de feiras agroecológicas. Então, eu tinha essa relação com alimentação saudável meio que já desde a da adolescência, assim. Da primeira infância, não, mas depois, quando a minha mãe foi buscando, né? E aí, eu acabei decidindo estudar nutrição. E na nutrição, eu encontrei muitas respostas do ponto de vista mais científico, acadêmico, né? Mas ainda me faltava muita coisa. A gente sabe, né? Que a faculdade é uma base. Sim. E dentro, talvez, do que eu escolhi na nutrição, eu não tive todas as respostas que eu procurava, né? Ainda mais o vegetarianismo, que hoje em dia já é muito estudado, mas naquela época ainda não, né? Eu me formei já fazem, deixa eu ver, pra não falar besteira, 20 anos, né? Então, é um outro momento, um outro contexto, assim, dentro da saúde, da nutrição, da medicina, né? E aí, acabei fazendo várias pós-graduações depois. Gostei muito da área de saúde coletiva na faculdade, me identifiquei muito. O que é saúde coletiva? Desculpa te interromper, Thaisa, mas eu não sei. É o que a gente conhece como saúde pública, né? Eu trabalho no SUS, trabalho com comunidades, né? A nutrição tem um trabalho bem sólido nisso, assim, pensando na história do Brasil, né? Questão do mapa da fome, da desigualdade social. Então, isso tocou muito o meu coração e eu comecei a trabalhar muito com saúde coletiva. Aí fiz especialização e mestrado em saúde coletiva. E aí depois que eu decidi realmente ir mais para clínica. E aí fui fazer outras pós-graduações de nutrição clínica, fitoterapia, nutrição materno-infantil, que é uma área que eu acabei gostando muito, principalmente depois que eu me tornei mãe, né? Então, eu acabei estudando um pouco de cada coisa. E acabei, né, há 6 anos eu coordeno uma pós-graduação de nutrição vegetariana. Né? Então, vamos dizer assim, culminou com tudo que eu fui construindo ao longo desses anos, né? Ajudando a outros profissionais que trilham esse caminho do vegetarianismo ou do veganismo a se especializar. E sim, hoje em dia é reconhecido pelo nosso Conselho Federal de Nutricionistas a nutrição vegetariana como uma especialidade mesmo. Olha só, então eu não errei. É recente. É recente. Mas é uma especialidade. Que privilégio você teve nessa infância, né? Isso é tão raro, a gente dentro de casa já ter acesso ao que é uma alimentação natural, integral, de verdade. Sim. Isso é muito rico, né? Sim, um presente. Um presente. E hoje você consegue fazer isso na sua casa também, com a sua filha. Eu me esforço. Como é que é? Essa pergunta, eu ia fazer essa pergunta lá pro final, mas já que a gente tá falando sobre isso, eu já vou fazer agora. Como é que é ser uma mãe? Não sei se seu marido também é vegetariano, vegano. Você é vegana? Eu sou vegana. Tá, então primeiro vamos falar da diferença. Qual a diferença entre ser vegetariana e ser vegana, para quem tá nos assistindo aqui? O vegetarianismo, ele explora a questão do não consumo de nenhum tipo de carnes. Né? Nenhum tipo de carne, nem carne branca, nem peixe, né? Nenhum tipo de carne. Mas dentro do vegetarianismo, tem pessoas que são, por exemplo, ovo-lacto-vegetarianas, que consomem ovos, leite derivados. Tem as que só consomem ovos, que aí tem esse nome ovo vegetariano. Enfim, os nomes vão ficando até meio engraçados, né? Lacto-vegetariano. E dentro tem o veganismo, né? O veganismo a gente fala que a opção, né, da não exploração animal, mas não diz só respeito à alimentação. Então, vamos dizer que numa alimentação vegana, que a gente até não usa tanto esse termo no Brasil, mas fora do Brasil se usa muito, né, uma vegan diet, por exemplo, é uma alimentação 100% à base de plantas. Então, o não consumo não só das carnes, mas também dos ovos, laticínios, né, derivados,
por exemplo, mel e subprodutos, né? Gelatina, colágeno, enfim. Tudo que venha de origem animal, mas também um estilo de vida que tente, né? Não contribuir para essa exploração animal. Então, a gente sabe que ainda, né, no Brasil, cada vez menos, né? Isso está cada vez mais limitado. Mas o uso de animais para entretenimento, por exemplo, né? Circo, Sim. já é proibido há muito tempo no Brasil, mas ainda em vários outros países não. Então, esse tipo de exploração animal, por exemplo. E Thaisa, você tem uma formação, como você falou, né? A faculdade não foi suficiente para você, como acho que não é para a grande maioria das pessoas que quer aprofundar, quer explorar. E aí você tem uma formação muito diversa, né? Você foi explorar tudo que te chamava atenção, imagino eu. Sim. Hoje, como que você vê a alimentação? Assim, o que você pode nos dizer da alimentação? Como é que você enxerga a alimentação? Eu vejo que hoje a gente está num momento, assim, tão esquisito, eu acho, para a nutrição, né? Ao mesmo tempo que a gente tem, pensando nessa questão de saúde coletiva, ainda um grande problema de distribuição de alimentos, né, e tudo mais, a gente tem muitos excessos. Então, vamos dizer, lá atrás, de quando eu me formei, a gente ainda tinha muito problema da desnutrição no Brasil. A gente, né, ao longo do tempo foi diminuindo muito, ainda existe, mas realmente crescendo cada vez mais. A epidemia de sobrepeso, obesidade, né? E quando a gente se depara com essa situação, realmente é uma situação muito difícil, de fome oculta, né? De uma alimentação muito pobre em nutrientes, muito rica em calorias, e levando realmente a esse grave problema de saúde coletiva e que leva aí a outros desdobramentos, né? As doenças crônicas não transmissíveis, isso desde da infância, né? E ao mesmo tempo, hoje as pessoas percebendo, né, eu preciso, em termos de saúde, me livrar disso. Então surgiram novas medicações, né? Então a gente tá vivendo uma transição nesse momento de novo, né? Pessoas conseguindo emagrecer via medicamento, que eu acho super positivo. Mas a nutrição fica no meio disso, assim, parece que sendo puxada de um lado pro outro, né? Será que realmente isso muda a relação com a alimentação? Será que realmente esse desprazer no comer, quando você está sob efeito de uma medicação, como vai ser depois, né? A gente não sabe. A gente está ainda experimentando. Eu acho que é válido, mas a gente ainda não sabe daqui a quanto tempo, como será o efeito disso. E o que me preocupa é mais essa relação mesmo. Essa relação talvez... né? Isso, talvez porque como desde criança eu aprendi, né? Isso, a ter uma relação muito respeitosa com o alimento. De onde vem essa comida, né? Eu tive o privilégio de a gente tinha uma chácara. Então a gente plantava aipim, né? Teve uma época que eu plantei linhaça. Eu queria plantar linhaça, eu queria saber de onde veio a linhaça. Bela Gil? Né? Não, menos. Mas hoje em dia, por isso que eu falei, eu tento, né? A Maria Clara já não tem essa oportunidade. A gente não tem um pequeno sítio, um lugar. A gente tem uma mini horta em casa. Então a gente tenta, né? Mostrar para as nossas crianças. Muito comparado com o resto do Brasil, né? O que você proporciona hoje já é imenso. Mas eu acredito que a alimentação, ela é muito mais do que o nutrir do ponto de vista bioquímico. Essa relação com o alimento é uma relação afetiva, é uma relação equilibrada, é uma relação que a gente constrói. Eu amo trabalhar, por exemplo, eu sou bem eclética, né? Eu atendo desde a gestante, aliás, desde a tentante, ao bebê na introdução alimentar, e eu atendo muitos idosos, né? Eu tenho algumas coisas que eu não atendo, porque eu acho que também atender de tudo a gente fica meio perdido. Não trabalho, por exemplo, com nutrição esportiva ou coisas muito específicas, nutrição renal, né? Essas coisas. Mas adoro atender introdução alimentar do bebê. Gente, é tão lindo. Que momento, né? É um impacto tão grande para o bebê, para o desenvolvimento neurológico, ele provar cada alimento, cada textura. E quando eu faço essa consulta com as famílias, eu gosto muito de falar sobre isso. Imaginem para o bebê. Então, esqueçam um pouco agora quantidade. Ai, Nutri, mas comeu só, 3 grãos de feijão. Calma. Os primeiros 6 meses de introdução alimentar, a gente está dando uma oportunidade de construir uma relação muito legal com a comida. Que importante. É isso, ponto. Não se trata de nutrir aquele corpo físico. Aos poucos, sim, claro, né? Mas especialmente o aleitamento materno, ele é o principal nutriente, o principal alimento, né? Até pelo menos os 2 anos de vida. Agora, você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Que uma pessoa, ela pode até estar com sobrepeso, pode até ser obesa, mas estar
malnutrida, desnutrida. Como é que é isso? Isso é extremamente comum. Extremamente comum. A gente vai fazer os exames bioquímicos, ali os exames de sangue mesmo, a gente vê as deficiências, né? De ferro, de zinco, de vitamina D. Enfim, às vezes até de proteína, que não é difícil numa alimentação com excessos você realmente atingir a demanda de proteína. Sim. Mas como alimentação rica em ultraprocessados, é só caloria vazia mesmo. Muita gordura saturada, né? Muito carboidrato de péssima qualidade, né? Não um carboidrato integral, raízes, por exemplo, né? É o fast food. E aí realmente vai ter uma pobreza muito grande em termos de nutrientes. Então é aquele contraste, né? Sim. Por um lado um excesso, mas uma alimentação que inflama, que aumenta aí os riscos, né? Metabólicos e ao mesmo tempo pobre em nutrientes. É um grande problema. O que é um alimento ultraprocessado? Porque você falou da sua infância, né? São palavras que a gente escuta muito. Pro leigo, que não entende nada de alimentação. A gente escuta, esse alimento é integral, esse alimento é natural, esse alimento é whole, né? Sim. Ou é plant-based. O que é plant-based? O que é ultraprocessado? Me fala um pouquinho desses termos. Tá. No Brasil, a gente construiu, através de uma grande pesquisa, um trabalho bem bonito da USP, de alguns médicos e nutricionistas, né? Esses termos que começaram a ser usados em outros países também. Então, o Brasil se tornou referência nesse sentido, dessa definição dos ultraprocessados, né? Com as pesquisas do Monteiro e tudo mais. Então, ultraprocessado é aquele alimento que ele realmente passou por um processamento em que ele não é um produto in natura. E aí a gente vai tendo, né? Os salgadinhos, os biscoitos, etc, né? A gente tem os processados, que muitas vezes precisam, né, passar por um processo. Então, por exemplo, o leite da vaca, né, ele é in natura. Mas se você processa ele, né, aí já é um iogurte, alguma coisa assim. Só que claro que dentro disso tem as classificações também. Um iogurte integral, natural, é uma coisa. Mas um iogurte com sabor artificial, né, que ele tem só a cor ali rosa e tá escrito que é de morango, né, enfim, já seria considerado mais processado. Então, existe uma certa confusão em relação a isso, porque a gente precisa estabelecer melhor a questão da rotulagem, esclarecer melhor o consumidor final, né? Porque a indústria está sempre apelando. Exato. E confundir a gente, né? Já melhorou muito, né? Já melhorou muito com as lupas. Tem aquela lupa do alto teor de sódio, alto teor de açúcar. Então, a gente vai ajudando. Isso. Ajuda bastante o consumidor. E o plant-based, né? O que é? É ser vegetariano? Uma alimentação plant-based? Ou é só a base de plantas? Essa é uma ótima pergunta, Milena, porque quando esse termo surgiu, ele foi desenhado por um médico nos Estados Unidos, bioquímico, né? Às vezes fala, não é médico, bioquímico. É o Colin Campbell. Sei. Que é autor do The China Study, que é um grande estudo sobre alimentação dos primeiros, assim, antigos, né? E ele é vegano há muitos anos e ele sempre foi um pesquisador bem conhecido, ele é da Universidade de Cornell dos Estados Unidos. E quando, há anos atrás, ele começou a ser meio que barrado, assim. Eu li a autobiografia dele, que é um livro que se chama Whole mesmo, né? De integral. E aí ele conta essa trajetória, porque ele deixou de ser convidado para grandes congressos. Os artigos dele começaram a ser barrados, porque ele começou a publicar sobre vegan diet. Começou a ser cancelado. Hoje em dia essa seria a palavra. Isso. Dieta vegana, dieta vegetariana. Olha só. Ele tinha grandes estudos, né? Comparando a saúde de onívoros, à medida que vai reduzindo o consumo de carne, comparando com ovo-lacto vegetarianos e veganos. E os estudos dele começaram a não conseguir ser publicados. E aí ele não conseguia mais dormir por causa disso, porque ele pensava, eu preciso divulgar isso, né? Não por ego, mas porque era uma informação nova na época, né? Os benefícios de uma alimentação mais à base de plantas e menos carnes, né? Principalmente carnes processadas. E aí ele criou esse termo, plant-based. Gênio. Não é uma alimentação que você só tirou as carnes, mas aí você colocou produtos de origem vegetal mais ultraprocessados, né? Não é um pão branco com margarina vegana de manhã e um achocolatado com, sei lá, um leite vegetal, mas com alto teor de açúcar. Né? Pode ser vegano, mas e aí? É a base de plantas? É saudável, né? Então, isso ele colocou na mesa mesmo. É a base de plantas, alimentos in natura. E é aí que a gente vê os benefícios para a saúde mesmo. Claro. Com uma abundância de antioxidantes, de fitoquímicos, né? O que a natureza nos oferece. E realmente isso caiu como uma luva. Isso foi muito bem aceito,
pelo meio acadêmico. Não, realmente faz sentido. Agora a gente tá separando o joio do trigo. E aí ele voltou a ser convidado para os congressos, voltou né, a ser aceito na sociedade. Então o termo plant-based é isso, é uma alimentação 100% vegetal, né, mas realmente natural, então ela integral. É 100% vegetal, a plant-based. Isso, e aí depois ele ainda colocou o whole food plant-based, que é para deixar mais claro ainda, que é uma alimentação mais integral realmente, né, e livre dos ultraprocessados. Como esse termo caiu tão bem, né, e foi uau, assim, na mídia e tudo mais, acabou que outros autores, outros pesquisadores dessa área da nutrição e da medicina começaram a usar esse termo como dizendo, uma alimentação predominantemente à base de plantas. Então, muitas vezes você pega um artigo, tá escrito no título plant-based, quando você vai ler o artigo, realmente aquele plant-based está se referindo a, talvez, comparando uma população semi-vegetariana, que consome, por exemplo, carnes brancas esporadicamente, que é essa classificação, né? 2 a 3 vezes na semana, consome ou só peixes, ou peixe e frango, por exemplo, né? Frutos do mar, sei lá. Comparando com onívoros, porque ainda assim tem benefícios para a saúde, né? Bastante. Os benefícios, eles é bem curioso isso, porque é quase como uma escadinha. A alimentação 100% plant-based é a que mais promove benefícios do ponto de vista de prevenção e tratamento das doenças crônico-degenerativas, né? É impressionante, assim, o resultado. Depois, ovo-lacto, depois semi-vegetariana e depois o onívoro. Tem realmente uma grande diferença. Então, é diretamente ligado esse benefício. Ao quanto de carne, ao quanto de proteína animal você consome. E aí, por isso que quando a gente vai pegar o artigo, a gente tem que ler mesmo, interpretar, né? Para entender ao que está se referindo. Mas é um termo que originalmente, talvez mais corretamente, não sei, né? Não tô aqui para julgar, fosse 100% à base de plantas, né? Que é o que o termo diz. Interessante. Mas acabou... A dieta mediterrânea tem sido muitas vezes considerada uma dieta plant-based nesse sentido. Ela é predominantemente à base de plantas. E ela tem muito benefício para a saúde também, né? E as carnes que entram ali são as carnes brancas e de vez em quando, principalmente peixe. Isso. Acho que o problema mesmo que a gente vê, né? Quando a gente começa a tentar esmiuçar essas pesquisas, é realmente o alto consumo de carne vermelha. E especialmente as carnes mais processadas, embutidos, né? Realmente é o que a gente vê maior risco. Mas eu adorei esse negócio do plant-based, porque eu lembro quando eu era criança, adolescente, eu tinha algumas amigas vegetarianas. E eu lembro que elas eram vegetarianas, não por saúde, mas por uma questão de amor ao animal, né? Amor ao bichinho. E eu achava aquilo lindo, eu me interessava, queria entender mais. Só que elas comiam fandangos e Coca-Cola. E a minha casa era parecida com a sua, era tudo bem assim, né? Meu pai era um grande estudioso da saúde, então tinha arroz integral, tinha suco verde, sabe? Umas coisas que não tinha em nenhuma outra casa. E eu perguntava pra elas assim, tá, mas vocês estão cheias de amor pra dar pro bichinho, mas e o amor por vocês? Olha o que vocês estão comendo. E eu fiquei com esse bloqueio desse tipo de alimentação, porque eu não conseguia entender como que aquilo poderia... Eu lembro que era muito carboidrato, elas comiam muito, assim, era sempre macarrão. E eu não conseguia entender onde estava a saúde naquilo. Sim. E essa confusão que as pessoas podem fazer quando elas talvez façam essa transição, né? Gente, fazer uma pausa aqui na nossa entrevista para falar um pouquinho para vocês da decoração aqui do nosso ambiente. A decoração foi feita por uma loja que tanto eu como a Cacá somos muito fãs e clientes, que é a Santa Maria Casa. Fica lá no Mercado São Jorge, do Itacorubi. E a proposta deles, o propósito, a missão é linda e eu amo. Que é trazer para o nosso dia a dia, para nossa casa, para os nossos ambientes, esses objetos que nos lembram da nossa origem. São todos artesãos aqui do Brasil, grande parte de Santa Catarina, e sempre com materiais naturais, né? Então, cerâmica, madeira, esses cestos lindos. A gente está muito feliz de tê-los aqui. Porque querendo ou não, o carboidrato é o que está mais disponível. Mais fácil, mais prático. Porque, né, vamos fazer o quê? Vamos fazer um macarrão, então, né? Então, é o mais prático, é o que está ali e tal. E muitas vezes fica sem opção mesmo, né? Sem opção. Porque eu vejo quando a gente viaja, por exemplo, é super difícil dar uma alimentação. Para mim ainda é mais fácil, né?
Eu como muita verdura, muita salada, eu acabo comendo, pesquisando outras coisas. Né, Thaís? É super difícil. Você ter uma entradinha à base de vegetais, você ter... Equilibrada ali nutricionalmente. Então, a Geralmente gente acaba é pão, abstraindo. né? Abstrai pela questão social e tal. Mas eu vejo, por exemplo, pra Maria Clara é difícil quando a gente vai viajar. Hotel e tudo, né? Não tem muita opção, assim, né? Pra uma alimentação vegetariana ainda. Acho que tá melhorando, mas acho que ainda tem que avançar muito nesse sentido mesmo. Eu tenho muitas perguntas. Eu quero explorar um pouco essa coisa dos estudos já comprovam que quanto mais a base de vegetais é a nossa alimentação, mais a gente consegue evitar doenças, às vezes até tratar coisas já existentes. Mas a gente tá ao mesmo tempo numa fase que se fala muito de proteína, da importância de comer proteína. Eu, por exemplo, morro de medo de tirar a carne da minha alimentação, porque, meu Deus, aonde que eu vou conseguir chegar naquele patamar, né, de proteína recomendado, que no meu caso, 120 gramas eu como por dia de proteína. Como que uma pessoa, primeiro, consegue evitar esse medo, que é o medo mesmo de explorar outra possibilidade. E se ela quer fazer a transição, como é que seria substituir? Não gosto dessa palavra, né? Mas como é que ela poderia pensar em proteína sem estar presa ali à proteína animal? Eu acho que primeiro a gente tem que entender esse contexto, né? A gente viveu há uns anos atrás o boom da dieta plant-based, do veganismo, né? E agora a gente tá vivendo um boom dessa coisa do high protein e dieta carnívora que surgiu, uma coisa meio maluca. Então, a gente precisa tentar achar o equilíbrio no meio disso, né? Recentemente, até o Conselho Federal de Nutricionistas fez talvez uma recomendação, né? Eu posso dizer assim, questionando a dieta carnívora, que isso realmente não tem embasamento científico, né? Então, a gente viu, assim, muita gente que é mais, assim, influencer e tal, e muito até nutricionistas e médicos entrando nisso, assim, às vezes até pessoas que eu conhecia pelas redes sociais, não, até tu entrando nessa onda, porque é algo que realmente, assim, a gente não tem embasamento, né? Então, é diferente, a gente pode, talvez, assim, né, eu digo no geral, né, as pessoas questionarem uma alimentação à base de plantas do ponto de vista, tipo, beleza, mas se você vai pesquisar, a gente tem um estudo muito robusto em relação a isso. Né? Então, tem que separar um pouco isso, né? Mas, para uma pessoa leiga que quer fazer a transição para o vegetarianismo, para o veganismo, o ideal, aí, né, a gente sempre puxa um pouco, mas é verdade. O ideal é ter um acompanhamento naquele momento. Porque eu vejo que faz muita diferença. Recebo muitos pacientes que chegam no consultório para fazer a transição. E a gente faz bem organizadinho, respeitando o tempo daquela pessoa, organizando de acordo com as necessidades nutricionais, né? Então a pessoa volta, fala, nossa, tá muito legal, não tô sentindo falta, adorei as receitas, incluí isso. Às vezes, né, isso ainda não consegui incluir, tudo bem, vamos lá. Então consegue fazer isso com acompanhamento. E às vezes recebo pessoas que chegam no consultório, tipo, já tô nessa, né, já sou vegetariana, sei lá, 3, 4 anos, e agora que eu procurei orientação, porque... né, aconteceu isso, eu tô muito cansado, que a gente vê, né, não tô digerindo legal, ou às vezes até ganhou peso, né, porque a gente vai organizar, tentar entender aquela alimentação e realmente tem bastante falha, né, porque ficou ali no básico, não soube realmente ajustar, né. Então eu vejo que o que mais faz diferença é esse acompanhamento de perto, porque é muito individualizado, né, você mesma falou, nossa, minha necessidade de proteína... o quê? Né? Então, é alta. Você deve fazer bastante esporte e tudo mais, né? Então, a gente precisa ajustar isso de acordo com as necessidades. Talvez, para uma pessoa que o ideal é fazer bastante esporte, mas, vamos dizer assim, uma pessoa que não está fazendo muito esporte, a necessidade de proteína, ela é menor. A gente não precisa superestimar a necessidade proteica, que é o que vem acontecendo muito nesses últimos anos. Todo mundo precisa de, no mínimo, né, 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. 1,6 já é para uma pessoa que pratica atividade física todos os dias, de uma forma um pouquinho mais intensa, que quer ganhar massa muscular, né? Então, menos do que isso não é déficit proteico. O mínimo é 0,8. Mas 0,8 é pouco mesmo, né? Mas se a gente, para muitas pessoas, 1 grama, 1,2 gramas... tá bom. Já é ótimo, já é o suficiente. Então, em termos de longevidade, em termos de isso, manter uma massa magra. Isso, então a gente precisa sempre ajustar ali, né? E é claro que as pessoas muitas vezes têm dificuldade a entender o que mais tem proteína,
no meio vegetal, né? Que são as leguminosas. Que realmente é o feijão, a lentilha, o grão de bico, a soja, né? Principalmente as fontes mais naturais da soja, o tofu, a gente tem o tempê. A proteína texturizada de soja, né? Um pouco mais processada, mas ela pode ser utilizada, ela tem bastante proteína. Enfim, e hoje em dia a gente tem uma série de produtos fortificados também que podem ser utilizados ou não. Vai depender muito das necessidades ali e até do volume que a pessoa consome, né? Então, por exemplo, tem, né, uma mulher mais magra, menorzinha, tipo eu, assim, né, e tal. Às vezes não consegue comer um grande volume de alimentos, eu mesma não consigo. Né? Eu vou comer, sei lá, 2 conchas de feijão no almoço, mais, sei lá, 2 conchas de grão de bico no jantar. Não cabe, né? Então, a gente vai ajustar e aí, às vezes, precisa achar outros substitutos. Ou, então, priorizar, por exemplo, a proteína texturizada de soja, porque ela é mais concentrada realmente em proteína e eu consigo diminuir o volume. Às vezes, utilizar um suplemento de proteína no dia a dia, por que não? A gente tem boas opções, né? Então, por isso que a gente precisa ajustar muito, de acordo com a necessidade, o volume ingerido, principalmente atividade física ou outras, né, outras demandas metabólicas que precisem de um pouco mais de aporte de proteína. Sim. E você falou um pouco da relação com a comida, né, Thaisa, do comportamental. E eu acho que assim como tomar remédio para emagrecer, fazer uma transição assim também é difícil, não só pelo aspecto de preciso entender o que comer e quando comer, mas por uma questão cultural, de memória afetiva, de eventos sociais, eu vejo que é muito difícil uma pessoa fazer essa transição se ela não se prepara e não se organiza em termos, às vezes até a família, né, vai dificultar ali. Aí eu vejo amigas minhas que, tem a comida da família e tem a minha comida. Como é que se orienta nesse caso? O que precisa ser, o que a gente precisa falar sobre isso para as pessoas entenderem que não é só sobre contar nutrientes, Sim. mas é todo esse contexto social e cultural que está atrelado à alimentação, né? Eu acho que quando a gente tem um ideal, né, como eu, assim, eu também me tornei vegetariana pela causa animal e fui, querendo ou não, né, funilando ali por conta disso mesmo, né, que é uma coisa que bate muito forte pra mim. Então, isso bate tão forte que, assim, eu realmente, pra mim, vamos dizer assim, me abster de comer algo ali é algo que não faz falta, né, é uma coisa que você se acostuma e você acha outras opções, o ideal bate mais forte. Para outras pessoas, às vezes, esse desafio pode ser maior. Eu vejo que se a gente consegue trabalhar essa questão social, principalmente nos jovens, de outras formas, ajuda muito. Então, procurar grupos. Porque a gente, né, o ser humano gosta, e é importante, né, o convívio social. Então, se isolar não é legal, né? A gente tem grupos, por exemplo, da Sociedade Vegetariana Brasileira em muitas cidades, né? Então, eu mesma participei muitos anos. Hoje em dia, eu sou da SVB nacional, ajudando nas partes de publicações, mas por anos fui do grupo local. Então a gente vê que a galera mais jovem se reúne, esse final de semana fizeram um piquenique, estão sempre né, juntos, assim, vamos conhecer tal restaurante vegano, vamos, né, fazer uma coisa juntos. Então, essa coisa da tribo é muito importante, porque quando há esse isolamento, acaba ficando um pouco mais difícil. Agora, pensando na população em geral, o que eu vejo que falta um pouco é ter esse olhar mais inclusivo mesmo, né? Porque muita coisa que o vegano ou o vegetariano come é algo que todo mundo come. Já tá ali, né? Isso, seria simples demais, a não ser que a gente coloque carne em tudo. Exato. Nesses dias eu fui num jantar. Às vezes o feijão tem linguiça, né? Você pensa, mas e aí eu falei, eu preciso levar alguma coisa. Não, vai ter um monte de coisa. Aí eu cheguei lá. Não, sério. Eu fiquei muito chateada. Eu cheguei lá, o arroz à grega tinha presunto. Tinha uma salada que era de massa com outras coisas vegetais que botaram também algum embutido. E aí sobrou pra mim a salada de folhas. Ai, meu Deus. E uma salada de quinoa. Tudo o resto... Tinha alguma carne. Tinha. E aí eu falei assim, poxa vida, até nas coisas que não precisava ter, colocaram carne, né? Sabendo que iam ter pessoas vegetarianas, que não era só eu. Então eu acho que esse tipo de coisa é não ter esse olhar inclusivo mesmo, né? Porque, geralmente, os acompanhamentos, todo mundo pode comer igual. Sim. Porque são comidas deliciosas, né? A gente não precisa necessariamente botar a carne ali para dar mais sabor, né? Já tem a carne ali, que vamos dizer que é conhecido como prato principal. E muitas vezes o vegetariano vegano já fica só com os acompanhantes e fica feliz. Então, assim, pelo menos vamos deixar os acompanhamentos. Então, é uma coisa, assim, de um pouco de mudança mesmo do olhar, que não é por mal também, né? Eu entendo, assim, a pessoa botou ali, nem pensou, né? Foi sem querer e tudo bem.
Mas ter esse olhar mais inclusivo, como a gente faz com as pessoas, por exemplo, que têm alergias alimentares, que aí realmente precisa ser muito mais rigoroso, né? Mas como uma pessoa celíaca, a gente vai receber alguém na nossa casa que tem alguma restrição, não é? Hoje em dia, com tantas pessoas com restrições, acaba às vezes se tornando quase essencial a gente perguntar, né? Alguém tem alguma restrição? A gente ter essa preocupação é uma forma de você acolher a todos, né? Então, eu acho que às vezes as pessoas ainda pensam, mas dá muito trabalho, ou eu não vou convidar porque é um churrasco. E aí o vegano não vai querer ir. Gente, o vegano leva lá o espetinho dele, leva uma maionese vegana, ele provavelmente vai querer ir também socializar, né? Então, eu acho que é um pouco dessa conversa que muitas vezes não acontece, né? Que a gente ainda tá construindo essa nova relação, né? O respeito das diferenças mesmo, né? E tá tudo certo. E até leva ao autoquestionamento, né? Por que eu preciso colocar um embutido, alguma coisa? Por que o meu paladar tá tão comprometido com essa coisa, né? De não sentir o sabor da coisa integral e única ali, né? Eu falo, eu amo cozinhar, né? E a minha cozinha, ela é muito simples. Então, eu vou fazer um brócolis, eu faço brócolis. Eu não faço brócolis com blá, 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 blá. Não tem 10 ingredientes, sabe? E eu percebo que meu paladar, ele tem uma sutileza por conta disso. Porque eu como as coisas separadas, assim, sabe? Mas eu vejo que a gente vai... Que nem quem come muito açúcar ou muita pimenta, que vai perdendo essa sutileza do paladar. Parece que cada vez colocar mais, né? Pois é, e provavelmente o vegano, ele tem, né, esse paladar mais sutil, assim, que é tão bom, né? Porque às vezes a gente pensa, mas se eu mudar minha alimentação, eu vou perder o prazer. Pelo contrário, né? Às vezes acaba descobrindo novos sabores. E fica mais fácil perceber e ter essa coisa da sutileza. Não precisa encher de tempero, não precisa estar sempre com pimenta, seja lá, condimentos, né? Muito interessante. Agora, você falou de inclusão e eu fico pensando que num país como o nosso, você trabalha com políticas públicas e com o social. Num país como o nosso, eu não sei por que a gente, de alguma forma, elitizou o veganismo, né? Ser vegetariano ou vegano, ou mais ainda, uma alimentação plant-based, é algo glamouroso, é para quem pode, é uma coisa muito elitizada. E você vai me ensinar aqui, porque eu sei muito pouco, mas eu tenho a percepção que deveria ser justamente o contrário. Como que a gente pode fazer para tornar isso mais... Como você faz, que eu imagino que você tem iniciativa já que faz isso. Então, eu acho que o mercado vem, né, para realmente criar algo, né, novo. E a gente tem algumas barreiras, até políticas nesse sentido, né? Mas uma alimentação básica do brasileiro, né? Que a gente colocar ali um PF vegano, ele é muito mais barato. Sim. Porque as carnes são caras, né? Então, na verdade, seria mais barato. A gente considera que é mais acessível. Só que, claro que a gente tem alguns ingredientes que ainda, ou né, produtos que ainda são muito caros. E que existe, inclusive, uma briga até com o governo mesmo para tentar baratear. Por exemplo, as bebidas vegetais. Né, um leite de aveia, os leites de castanhas, caro, eles são, né, fica difícil às vezes. E fazer em casa nem sempre é simples, né? A pessoa não tem essa disponibilidade. Alguns são simples, mas aí esbarra em algumas questões. Por exemplo, o ideal é consumir o fortificado com cálcio, pra gente fazer essa substituição adequada. Em casa a gente pode até fazer a fortificação, mas aí começa a ficar complicado, né? Faz isso, faz aquilo. Então, pro dia a dia, às vezes pode não ser tão prático, né? E a gente ainda não conseguiu isso. Então, está se tentando reduzir os impostos para esses produtos, para que eles cheguem mais baratos, mais acessíveis na prateleira, né? Assim como a gente tem, por exemplo, do leite de vaca, né? Por isso que ele é bem mais barato também. Então, claro que existe uma demanda ainda. A demanda ainda é menor, né? As indústrias são menores. Então, existe muita coisa aí para ser equilibrado. Mas se conseguisse, em termos mais políticos, assim, né? Uma questão de redução ali de impostos, colocar nessa cesta desses produtos que têm isenção, vamos dizer, ou redução, conseguiria chegar muito mais barato para o consumidor final. Então, existem essas questões que poderiam ser maiores, assim, né? E, na verdade, o veganismo, ele seria muito barato. Ele é muito barato. Hoje em dia, a gente vê crescendo alguns restaurantes, né?
Aqui no Campeche tem um aqui aqui na rua, né? É uma maravilha pra isso, né? Que é um buffet livre, Isso. R$27 e tal. Esses dias eu tenho um casal de amigos veganos em São Paulo, eles têm um restaurante que é um dos mais frequentados veganos de São Paulo, que é super barato. Eu não lembro agora o valor. Eu fui lá recentemente. Qual é o nome pra gente falar? É o Pop. O Pop. É, o Pop Vegan Food. Ele é muito barato, ele faz fila, assim, Tá porque vendo? é um buffet livre, vegano, e você chega lá e a comida é gostosa, é bem temperadinha, é básico, né? Mas é super gostoso. Então, claro, ali eles conseguem pegar um público. Não é só vegetarianos e veganos que vão no restaurante De jeito deles. nenhum. Eu não sou vegana e adoro ir num bom restaurante vegano. Né? Então as pessoas percebem que é mais leve, né? Que também tem uma diversidade ali de vegetais, acaba sendo mais saudável, às vezes, do que pegar um prato ali só com bife, batata frita, um arroz branco, né? Que nem tem salada, geralmente. Não, e a procedência da carne me assusta, sabe? Quando eu vou comer fora. Então, muitas vezes, comendo fora, eu prefiro ir pra uma coisa mais vegetariana, porque eu não sei que carne é aquela, né? Enfim, acho que a gente tem que ter bastante cuidado com isso. A procedência, né? Isso. Então, eu acho que a gente tem muito a caminhar nesse sentido. Mas também de quebrar o paradigma. Eu vejo que quando uma família se torna vegetariana ou reduz o consumo de carnes mesmo, né? Mesmo só reduzindo, vai economizar. Vai economizar. Vai economizar. Se não recorrer para os ultraprocessados e se não virar refém de um monte de suplemento, que não né? precisa. Que não precisa, vamos deixar isso claro, não precisa. Tá, falando de suplementos então, uma pessoa que é vegana ou vegetariana, quais são os marcadores de saúde que ela precisa estar sempre muito atenta? Me fala um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, tem um nutriente específico que a gente não pode deixar de olhar, né? Negligenciar como profissional de saúde, principalmente, que é a nossa responsabilidade, né? De quando atender o público vegetariano ou vegano, que é a vitamina B12. A vitamina B12. Explica o que é a B12. A B12 é uma vitamina que ela é super importante, principalmente para a parte de memória, cognição, né? Então, ela ajuda também na disposição de energia, lá na mitocôndria, né? Para produzir energia, ela ajuda na síntese mesmo do DNA e até na produção de células sanguíneas mesmo, lá nas hemácias, né? Então, ela acaba atuando em vários aspectos. E na sua deficiência, a gente acaba tendo sintomas mesmo de fadiga, déficit cognitivo, memória, né? Mas principalmente uma fadiga mesmo, mental e física também, Essa né? sensação de cansaço constante, Isso. pode ser B12. Pode, mas pode ser um zilhão de outras coisas também, né? Então, claro que a clínica é importante, mas o que a gente orienta é o ideal é fazer um exame, né? Olhar realmente como que tá esse exame da vitamina B12. E a recomendação oficial, né? Enfim, que é um grande consenso, é a gente fazer a suplementação para todos os vegetarianos, mesmo ovo-lacto-vegetarianos. Não só para vegetarianos estritos, né? Ou veganos. Então, a gente faz a suplementação preventiva e é uma suplementação que funciona muito bem, é diferente de outros nutrientes, como ferro, por exemplo. É muito comum a deficiência de ferro em pessoas que comem carne também, né? E ela é muito difícil de corrigir. A gente fica suplementando e muitas vezes não funciona. Aí precisa fazer, por exemplo, uma reposição endovenosa, né? Ou outro tipo de suplementação, enfim, né? Com doses maiores, porque é uma suplementação que a gente tem muito mais dificuldade de corrigir. Sim. A B12 não. Ela é uma deficiência fácil de corrigir e muito fácil de prevenir. Então, não tem porquê, né? A gente não suplementar, tá? Uma suplementação fácil de fazer, tranquila. E é a única suplementação que entraria diferente de uma pessoa onívora para uma vegetariana. Mas uma coisa importante, a vitamina B12 ela é muito chatinha para ser absorvida. Então, uma causa bem importante da sua deficiência, que não é só não ingerir a fonte, né? Ou ingerir pouco. São doenças gástricas ou doenças intestinais, doenças inflamatórias intestinais, né? Disbiose, por exemplo, que vai levar a uma má absorção. Mas especialmente doenças gástricas ou o uso de medicamentos como inibidores de bomba de prótons, né? Que vão diminuir a acidez estomacal e, como consequência, diminuir ou impactar muito negativamente na sua absorção. Então, é muito comum a deficiência de B12 em pessoas onívoras também. Pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, pessoas com alergias alimentares. São muitas condições. E aí, a gente precisa realmente estar atento a toda a população, não só os vegetarianos, né? Você tem alguns alimentos que você recomenda estar no dia a dia de todo mundo? O que são 3? Ai, que difícil! Ai, não, a gente quer esse tipo de dica. 3 coisas que tem que ter na minha casa, que eu tenho que tentar comer, se não diariamente, pelo menos
4 vezes na semana? O que é? Tá. Bom, eu diria, tá? Até pra quebrar um pouco os tabus, porque hoje em dia as pessoas com essa coisa do low carb estão com medo de comer frutas, né? Ai, até isso. Comam né? frutas. Comam frutas! Até banana, manga, mamão, pode? Todas as frutas, melancia. Amém. Por favor, comam frutas. Até açaí, gente. Um açaí de boa qualidade. Lá em casa a gente só compra açaí orgânico, sem xarope, Sem né? Um açaí xarope, bom. açaí é ótimo. Gente, maravilhoso, né? O açaí rico em antioxidantes, em ferro. Então, assim, eu atendo muitas pessoas que moram fora do Brasil, brasileiros, que moram na Europa. Gente, a primeira Tem coisa que menos eles falam, fruta, né? ai, nutri é muito difícil. A gente tem frutas enlatadas, a gente tem, assim, só berries. Maravilhoso, berries. Sim, aqui. Mas assim, só berries, né? Não. Só morango e mirtilo, morango e mirtilo. Não tem mamão, não tem manga, não tem banana, né? E sentem muita falta. Então, a gente que tá aqui, vamos aproveitar. A gente vive num país tropical, a gente tem as frutas em abundância. As frutas oferecem não só fibras, mas uma riqueza de nutrientes Perfeito. Inigualável, né? Então, vamos comer frutas. Vou pensar um segundo. O que mais? Se eu for pensar pela linha de estudos, assim... você deve conhecer saiu até a série do Netflix, das Blue Zones, das zonas azuis, da longevidade. Sim. É um assunto que eu sou apaixonada. Também. Agora saíram outras, você viu? Saiu recentemente agora. 5 novas. Tá, vou assistir. Bem legal. Vou assistir. E o que ele pesquisou, o que ele chegou ali, é claro que são muitos aspectos para além da dieta e do comer, essa relação com a comida e com a vida mesmo, com as pessoas, né? E com a espiritualidade. Conexão, é lindo, é demais. Mas dentro da nutrição, que é o recorte que a gente tá fazendo aqui, do alimento, é muito curioso. O quê? Porque o que tem em comum nessas pessoas mais longevas são as leguminosas. As leguminosas. Dá pra acreditar? E olha que fácil, é o feijão, né? gente. Que fácil. É a lentilha. É o que tem na dieta mediterrânea. Eles comem lentilha, grão de bico, fava. Os japoneses, né, de Okinawa, que comem soja. Né? Em Loma Linda, essa população também. A gente não precisa ficar preso a esse jeito de fazer. Eu acho que o que as pessoas enjoam é que elas acham que é aquele feijão refogadinho com caldo do dia a dia. Só isso, não. Você pode fazer uma salada Exato. Maravilhosa, você pode fazer fazer uma sopa, hummus. Tem muita coisa que dá pra fazer com os grãos. Vinagrete, né? Colocar lentilha, agregar nutriente no seu dia a dia, né? Também, né? Você mais assim se solta na cozinha. Exatamente. Tá, frutas, leguminosas, o que mais? Vinho? Água. Bom, fico aqui um pouco na dúvida do que colocar, mas eu acho que tá faltando um pouco da gente voltar a comer um pouco separar o que é o carboidrato ruim do que o carboidrato bom, né? Então, talvez as raízes, a batata doce, a gente também tem uma variedade enorme de raízes. Mesmo a aveia, o arroz integral, né? Coisas que começaram, a aveia começou a gente não fala mal da aveia. Como assim falar mal da aveia, né? Super alimento. A quinoa não é daqui, né? Dos Andes, mas é um cereal aí super nutritivo. Né? Ele tem aminoácidos, ele tem ferro, ele tem zinco. Maravilhoso, tá? Então, a gente voltar a comer um pouco desse carboidrato, mas é esse carboidrato que eu tô falando, né? Não aquele carboidrato do pão branco, do macarrão branco, né? Do doce, né? Então, são alimentos que vão fornecer energia para o nosso dia a dia. Porque não é incomum, nessa onda do low carb, né? As pessoas também chegarem muito comum no consultório com muita fadiga. Mas eu treino, mas eu tô comendo direito, mas aí eu gosto de calcular o recordatório alimentar, que eu chamo que é o espelho da dieta. Esse é o espelho da sua dieta. E a gente vai ver, em vez de 2 gramas por quilo de peso de proteína, esses dias eu fiz o cálculo, tava dando 2,9. Né? Então, assim, por mais que consuma carboidrato, vai consumir uma porção pequena. Tem medo, né? E aí, mesmo não sendo, não é que nunca mais consumir, mas dividindo ali os macronutrientes do dia, a porcentagem de carboidrato fica muito menor do que seria o necessário nesse equilíbrio dos macronutrientes. E o carboidrato, o principal papel dele é fornecer energia. Então não tem como. Né? Então aí ganha massa muscular por um tempo, depois para de ganhar. Claro. Porque se você não fornece também energia para o músculo, não vai ganhar massa muscular. Então tira no pé. Afeta o sono. Né? Tá com um pouco E eu acho que você falou uma coisa bem importante, que quando a gente está comendo muita proteína, a proteína, ela sacia, né? Então não sobra muito espaço para outros nutrientes. Fica só com a salada e o grelhado, né? E aí falta mesmo, tá? Adorei. Claro, de vez em quando, ok. Mas assim, todo dia, por um longo período,
tudo, né? Não, vou fazer uma dieta pontual nesse sentido, quero atingir tais metas e tal, ok. Mas não a longo prazo, né? Ficou difícil falar só 3 alimentos. A gente falaria dos vegetais verdes escuros, né? Sim. Talvez das oleaginosas, aquela coisa toda. Mas eu acho que dá pra gente pensar um pouco nisso, que é algo que às vezes as pessoas estão achando que não precisam mais consumir. Esquece, tira ali por um tempo e depois, né? Porque o feijão no Brasil tá só cada vez caindo o consumo. Que loucura. Que é o nosso básico, o arroz e o feijão, né? As pessoas deixando de consumir mandioca, deixando de consumir o aipim, deixando de consumir... E são os nossos alimentos, né? Da nossa cultura também, né? Sim. Tá, vamos falar um pouquinho de você agora, porque você é uma referência nessa área. Eu sei que você o seu nome aí, né, já tá... São poucas as profissionais que têm uma bagagem, que atuam de fato para quem quer entender, para quem quer buscar. E você é uma dessas pessoas. E eu sei que as pessoas têm curiosidade. Então, vamos falar de você. Você tem uma vida super complexa em termos de muitas coisas, né? Você tem um marido, você tem uma filha, agora você atende num consultório, você tem a coordenação, você não para de estudar. Como é que você concilia tudo? Aonde que para você é difícil? Fala um pouquinho. Olha, Mi, antes, há um tempo atrás, deixa eu ver, uns 10 anos atrás, eu trabalhava 12 horas por dia. Eu não fazia atividade física, olha aqui, me revelando, tá? Porque não cabia no meu dia, né? Eu e meu marido. E aí a gente teve um surto e falou assim, não dá mais, a gente não quer mais isso. E aí voltaram a ser adolescentes. A gente nunca fez intercâmbio, vamos fazer agora, depois de velho? Amei. E aí a gente decidiu tirar um ano fora, chega. Eu pedi licença, eu trabalhava na prefeitura naquela época. Então eu era nutricionista da prefeitura, já estava num cargo de gestão, né, a parte de práticas integrativas e tudo. Mas eu saía de lá, eu trabalhava das 8 às 14, levava o meu almoço, batia ponto, ia pro meu consultório, que eu já montei a 3 quadras da Secretaria de Saúde. E eu saía de lá 8, 9 horas da noite, todos os dias. Né? Então eu fiz isso por muito tempo, muito tempo. E aí a gente falou, não dá mais, não dá mais, não dá mais. E aí a gente foi e a gente ficou um ano nos Estados Unidos. E eu tirei um ano sabático, meu marido ficou lá se lascando, fazendo um mestrado em inglês, né? Varava a madrugada estudando, eu tava de boa. Fazendo yoga, fiz vários cursos de culinária no Natural Gourmet Institute. Conheci pessoas maravilhosas, caminhei muito pela rua. Enfim, tirei um ano, foi importante pra mim. Porque a gente decidiu engravidar, né? E a gente engravidou muito rápido, então eu já voltei de lá grávida. E aí eu falei, não vai dar, né? E foi aí que eu realmente decidi, eu já tava com essa reflexão, decidi pedir exoneração desse meu cargo público e ficar realmente só com o consultório. Na época nem tinha após ainda não coordenava. E foi uma decisão muito sábia, porque né, eu seria uma mãe que eu não julgo, mas não era o que eu desejava pra mim. Não é a mãe que você queria ser. Isso, eu não queria com 6 meses que ela ficasse numa escolinha o dia todo e eu buscasse a noite exausta, né, e tal. Não conseguisse realmente viver aquele momento com a minha filha. Então foi uma escolha, né, que claro, a gente poderia dar conta disso, nem todo mundo consegue organizar a estrutura familiar e tudo mais, né? Mas eu pude fazer isso. Então foi uma escolha bem consciente e eu amei ter tomado essa decisão, porque eu consegui ficar os 2 primeiros anos, principalmente, muito com ela, né? Ia pro consultório esporadicamente. Então eu vivi muito intensamente esses 2 primeiros anos da maternidade. Aí mudei pro meu consultório para mais perto de casa, né? Que foi quando o Multi abriu. E aí consegui conciliar, né? Então realmente eu precisei trabalhar menos para ser mãe, né? Foi a decisão que eu tomei lá atrás. E eu acho que foi uma decisão bem importante. Depois várias coisas foram surgindo, né? E tudo, e a gente foi dando conta. Então muito do meu trabalho na pós, ele é um trabalho de final de semana, o que é pesado. Mas ao mesmo tempo, como o meu marido, ele trabalha longe de casa, no centro, né? Tipo, segunda, sexta, aquela coisa mais workaholic. Então também final de semana era quando ele conseguia dar conta e eu estar, por exemplo, na pós-graduação não era todo final de semana, mas foi um jeito que deu para conciliar também. Então foi importante, foram decisões que a gente foi tomando para ajustar, né, tudo isso. E teve burnout no meio disso. Então assim, eu vivi muitas coisas para hoje conseguir me priorizar,
né? Agora, com a minha filha já tá com 8 anos, né? É um momento que eu também consigo falar assim, não, agora eu quero cuidar de mim, né? Então, tudo isso foi sendo construído, né? Aquele não que a gente aprende a dizer, aquela, né? Pra gente conseguir se priorizar, fazer meu beach tênis, meu treino, fazer as minhas coisas, né? E estar bem comigo mesma pra realmente conseguir fazer tudo isso com equilíbrio. Às vezes a gente surta, mas dá conta. E muitas renúncias, né? Porque você falou, eu pude fazer as escolhas, que eu tenho um privilégio aí, mas tem uma responsabilidade que vem com esse privilégio, né? Sim. Já que eu posso, então vou fazer escolhas realmente conscientes e coerentes com aquilo que eu quero, com o que eu busco, e sempre tem renúncia, né? Porque para quem estava acostumado a trabalhar 10, 12 horas por dia, também é difícil não trabalhar tudo isso, né? Sim. Não é? As pessoas falam, ai, que delícia, vai trabalhar menos. Nem sempre é assim, na realidade. Verdade. Às vezes você quer, tava tão mais fácil como era, né? Agora eu tô aqui nesse monte de... Haja terapia. E mudando botões, né? A mulher tem muito isso. A gente tem que toda hora, agora eu tenho que ligar um botãozinho aqui do atendimento clínico. Agora eu tenho que ligar um mais acadêmico. Agora eu tenho que ser a esposa. Isso é muito... Precisa de muita saúde, né? Pra dar com tudo muita isso. Saúde mental. Muita saúde mental. Muita saúde mental. Adorei. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queria falar pra gente? Deixar alguma mensagem? Você tem um livro, me fala do livro, pra quem quiser entender mais. A gente tem um livro da Plenitude, que é essa pós-graduação de nutrição vegetariana que eu coordeno. Ela é uma pós para médicos e nutris, né? Muito legal. E a gente publicou o livro em 2022, 2023, não, já foi, faz uns 2 anos. Desde 2024, 2023, que é o livro Nutrição Vegetariana e Plant-Based. É um livro super completo que eu organizei, escrevi 2 capítulos, os outros autores são convidados. É o livro mais completo que a gente tem hoje em português, né? Sobre essa literatura, toda essa parte científica mesmo, né? Dos detalhes ali dos nutrientes, o capítulo que fala de esportiva, por exemplo, vegana, né? Como ajustar, da parte de gestante, que é o capítulo que eu escrevi, da criança vegetariana, enfim. É muito legal. Quem quiser conhecer também, né? Pode olhar ali no site da Plenitude ou no meu Instagram também, que é o nutri.taizanavolar. Pode entrar em contato, olhar ali na minha bio que tem o livro. Adorei. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo trabalho que você faz, que importante. E eu quero aprender mais, quero ter menos medo. Porque eu não sei se para todo mundo é assim, tá? Mas para mim, quando eu tô numa alimentação com menos proteína animal, meu corpo funciona muito melhor. Eu sinto isso. Não é só uma sensação de leveza, né, digestiva. Não é só isso. Eu me sinto mais viva. De verdade, assim. Então, o meu, né? Acho que nem pra todo mundo é assim, mas comigo é esse medo que eu preciso vencer. Não sei se eu me tornaria uma vegana, mas pelo menos ir subindo esses degrauzinhos que você falou, né? Interessante, reduzir um pouco o consumo da proteína sua ajuda com isso. Tá bom. Agradeço o convite, foi ótimo estar aqui com você. Adorei.